Então, basicamente, a gente vai falar do capítulo 2 de Casa Grande Senzala, né? A gente já falou do primeiro capítulo, características gerais aí da formação do Brasil, né? E no capítulo 2, o tópico 2, ele é o indígena na formação da família brasileira, né? Então, nesse vídeo a gente vai fazer uma síntese geral, né, do que é falado nesse capítulo. Uma síntese bem geral mesmo, pra gente aí fazer o nosso estudo, né? Então, basicamente, Gilberto Freire, ele abre o capítulo, né, fazendo uma comparação, né, entre o Brasil, né, América Portuguesa e as outras Américas, principalmente a América do Norte, ali no México, Peru, enfim. Ele fala que o contato com os portugueses foi um contato mais amistoso, foi mais tranquilo, comparado com outros colonizadores, né? E ele fala basicamente que nas outras colônias, né, onde você encontra ali os incas, maias, os astecas, no México, no Peru, ali foi muito conturbado esse primeiro contato, né? Porque já existiam o que ele denomina de semi-civilizações, né? A gente pode considerar civilizações, por que usar esse termo de semi-civilizações para o que não é europeu, né? Mas enfim, ele considera que essas semi-civilizações já tinham uma cultura mais engessada e por ter já ter uma cultura prévia, já ter alguma tecnologia desenvolvida, a resistência foi maior do que aqui no Brasil. Então ele fala que no Brasil os portugueses vão encontrar uma cultura verde, ser muita variedade e tudo mais, então vai ser bem mais, menos resistente, né, do que lá fora. E basicamente esse vai ser o caráter do contato português-indígena. Posteriormente, né, ele fala que basicamente os indígenas vão servir aos interesses aí dos portugueses, né, principalmente o interesse aí na constituição de famílias, né, porque Portugal tem um déficit de pessoas que vai ser corrigido justamente pelas indígenas aqui no Brasil, né, pela miscigenação que a gente tanto falou no vídeo anterior. E, bom, basicamente é isso, né, no primeiro momento ele vai falar que aí os portugueses vão se servir dos indígenas para esses propósitos, né, de constituir a família brasileira, né, tendo aí a indígena como a mãe de família, e também o indígena, né, o indígena homem, ele vai servir para explorar o território, né, vai ajudar o português na exploração, vai ajudar o português na defesa do território, principalmente contra os corsários que estão querendo invadir o Brasil, mas também em proteger ali os arredores do engenho, né, e proteger também ali os entornos, da propriedade para não ter nenhuma invasão de outra, etnia indígena e tudo mais, né. Bom, então basicamente ele expõe que a base, o que vai estruturar o Brasil nesse momento para colonizar efetivamente ele, vai ser a mulher indígena. Ela vai ser a base da nossa sociedade brasileira, da formação familiar, né? A partir dela você constitui uma sociedade que ela é católica, né? Notoriamente católica, e que basicamente vai ser constituída pela mulher indígena. E ele fala, né, o interessante de Gilberto Freire é que ele traz outras características que às vezes são ignoradas, né? Pouco se vê discutindo sobre o indígena aí no Brasil, né? E ele fala, olha, não foi somente a contribuição, né? Se bem que foi uma violência, mas enfim, a contribuição não foi somente na questão da povoação e da mestiçagem, né? Mas a contribuição da mulher indígena foi nas questões também culturais, né? Quando ela vem para formar uma família, quando ela é imposta, às vezes, né? Ou majoritariamente, para formar uma família com português, ela também traz a sua cultura, né? Então muito se fala da culinária indígena, né? Principalmente ali do cultivo da mandioca, né? O trabalho ali com a, a mandioca para fazer farinha de mandioca, tapioca, beiju, o trabalho com milho, fazer pamonha, manguzá, canjica, enfim. Essas heranças são heranças indígenas, mas que são pouquíssimo discutidas, né? Então, basicamente, ele traz aí essa perspectiva. Ele também fala o seguinte, olha, no começo, né, no começo, a união português e indígena se deu por uma necessidade, né, por uma escassez,
mas depois virou uma preferência, né? Depois virou uma preferência em relação à branca. E, posteriormente também, as mães indígenas vão querer casar suas filhas, né, as chamadas caboclas, com homens brancos, né, visando aí esse embranquecimento, enriquecimento, né, enfim. Como eu já tinha falado aqui, ele traz que o homem indígena tem as contribuições de defesa da fazenda, exploração, principalmente dos sertões, que leva esse nome por ser conhecido como desertões, né, é a parte mais interior do Brasil, mais difícil acesso, a defesa contra os corsários ou as tribos, e o indígena ele vai ter uma inabilidade para lavoura de cana-de-açúcar. Aí você diz, oxi, muito se tem essa perspectiva de tipo, o indígena era uma pessoa preguiçosa, né? Enfim, tem essa ideia geral aqui na nossa sociedade. Mas não era isso, é porque a cultura dele é diferente, né? Ele é nômade, ele vive da caça, da pesca, da coleta. É diferente de uma sociedade sedentária, é diferente de uma sociedade que ela se estabiliza em um local, que ela vive majoritariamente da agricultura. Ah, mas existia agricultura, mas era em algumas tribos, não era todo mundo, né? E era agricultura de mandioca, de milho, enfim, de alguns condimentos aí que não necessariamente era o açúcar. O açúcar é uma planta, né, estrangeira, né? Não é daqui do Brasil. Então, assim, é notório, né? Imagina você estar numa situação X e te coloca num meio totalmente aleatório. Você vai, obviamente, se sentir perdido, né? Se sentir aí, muitas vezes, deslocado daquela realidade e ele não vai se adaptar. E aí, por essa inaptidão, e muitas vezes morriam indígenas, né, no trabalho escravo, você vai ter aí a vinda dos africanos, né? Basicamente. E ele fala aqui algumas características interessantes, né, da sociedade indígena. Primeiro, a relação dele com os animais, né? Eles domesticavam animais, eles criam que os animais tinham alma e que a domesticação não era para tirar algum proveito, né? Igual o ser humano europeu que domestica o gado para ter leite, para ter sebo, para ter couro, não. Era só por ter uma companhia, né? Uma companhia ali no dia a dia da floresta, né? Então eles domesticavam alguns tipos de pássaro, alguns aqueles tipo um coelhinho, não é um coelho, mas esqueci o nome. Mas enfim, tinha a domesticação básica de animais para fazer aí companhia. Muito se pensa também, né, quando você tem essa perspectiva do Brasil colonial, que aqui era uma terra sem lei na questão do sexo, né? Não necessariamente era assim. O colonizador português talvez fosse o mais pervertido de todos, né? O mais luxurioso, né? Como o Gilberto Freire coloca. Porque a sociedade indígena ela tinha suas limitações, né? Em relação a isso, ela tinha seus limites e tabus em relação a essa prática, né? Então, assim, não era todo desregrado, né? O indígena tinha uma vida assim regrada, não era tão parecida com a do português, mas tinha assim algumas normas pré-estabelecidas. Inclusive sobre normas, a gente coloca que há uma diferenciação sexual entre homens e mulheres na puberdade, onde eles vão ser levados aí, os homens, né, para receber um tipo de instrução diferente, né, nas chamadas sociedades secretas, que são inacessíveis às mulheres, né, as mulheres ficam mais de trabalho doméstico e agricultura. Então, basicamente isso. E desde pequeno, a mãe, ela tem esse cuidado de, quando for tratar com o filho, né, ensinar ele a obediência aos mais velhos, era uma coisa muito importante, né, entre os indígenas. Então hoje você ouve, ó, é importante respeitar os mais velhos, isso vem de antes ali da nossa cultura com os indígenas, né, tem esse respeito. E também tinha a questão do ensinamento pedagógico sobre cuidado com os espíritos maus, tenha medo dos espíritos maus. Então a gente vê essa questão da religiosidade, tanto que ele diz que muita coisa relativa a essa questão religiosa ainda permanece hoje sobre folclore, né? Sobre lendas. Então permanece bastante características aí da cultura indígena, né? E bom, tô olhando aqui para baixo que eu tô me guiando pelos tópicos, eu tô com um caderninho aqui de anotações, ó, pode ver, tá tudo anotado. Então tô me guiando aqui pelos tópicos, tá?
Bom, basicamente ele vai falar também que quando você for fazer uma análise dos jesuítas, você vê que eles são dissolvedores de cultura, né? Eles vieram para quebrar uma cultura, eles vieram para dissolver uma cultura que já estava pré-estabelecida, que já tinha características próprias, né? E aí, basicamente, eles vão se armar de várias formas, né? Só que vai ter uma questão interessante sobre os jesuítas. Eles vieram para formar bacharéis. E eles lidaram com uma situação muito complexa e muito difícil aqui no Brasil, porque a cultura era muito diferente da do europeu. E o indígena ele tinha uma aversão aos trabalhos dos jesuítas, né? Alguns autores vão dizer que os franciscanos eles teriam dado mais certo com os indígenas aqui no Brasil, por seus métodos menos complicados e tudo mais. E de certa forma, né, os jesuítas vão franciscanizar-se para conseguir ali, né, fazer a catequese, né, enfim, instituir alguns valores nos indígenas, né? E eles vão aí ver a criança, né, como uma oportunidade de formular um ser humano artificial da forma que eles querem, né? Eles vão ver na criança a oportunidade de fazer o que eles querem, na verdade, que é a dominação e a questão da religião, a questão de, ó, você agora tem que crer em Deus, agora você tem que rezar a missa e tudo mais. E eles vão usar as crianças para isso, né? Para elas catequizarem os pais, né? E cada vez mais a cultura europeia entrar aí nos lares, né? Então é muito característico, né? Ele fala que a, o ensinamento jesuíta faz com que se perda valores que anteriormente eram importantes para os indígenas. Por exemplo, o respeito aos mais velhos. Ele cita no livro que tem uma passagem onde o pajé ele vai fazer uma dança e ele é ridicularizado, né? E você vê que basicamente se perdeu aquela questão do respeito ao mais velho, né? E curiosamente isso acontece hoje, né? Enfim, são aí questões que transpassam o tempo, né? Bom, ele fala também que basicamente os jesuítas eles queriam aí regularizar a questão dos casamentos, né? Havia-se muita poligamia entre os indígenas, né? E eles queriam a monogamia, né? Então eles ficavam muito em cima dos colonos, inclusive, para tentar formalizar esses casamentos, aí não ter essa questão poligâmica, porque era coisa do diabo, né? Não é uma coisa ruim. Bom, e basicamente eles também vão dizer, ó, vocês, mulheres, principalmente mulheres, vão ter que andar com roupas, né? Só que vai ter aí uma certa resistência, né? Não vai ter uma certa aderência, porque elas tinham uma questão de asseio com o corpo muito grande, uma questão de limpeza muito grande. Às vezes tomava 18, 19 banhos por dia. Então, assim, não tem essa cultura de usar roupa, né? Inclusive, os cuidados com a criança eram muito grandes, né? A criança não usava fralda, não usava roupa, nada, né? Mas sempre vivia limpa, porque tomava muito banho de rio, né? E bom, basicamente isso. Aí na segunda parte ele vai falar das contribuições, principalmente da mulher. E porque ela foi um elemento muito importante, né? Ele frisa mais a importância da mulher do que a importância propriamente do indígena. Porque a mulher, primeiro, ela era a mestra da agricultura. Então ela cuidava da agricultura na tribo. Ela cuidava dos afazeres domésticos. Ela cuidava das crianças e fazia aí alguns utensílios. Então muito disso aí vai se alimentar para a nossa formação social, né? Perceba que o indígena, o indígena homem, ele fica mais voltado para a questão de caça, para a questão de construção, né? Afazeres masculinos, né? E aí essas questões mais importantes para a colonização vão ficar a cargo das mulheres, né? Então, por isso que se tem aí essa grande importância colocada por Gilberto Freire, né? E ele fala aí também da contribuição da culinária, né? Então, a questão da farinha de mandioca, o mingau, o beiju, tapioca, canjica, pamonha, enfim, são comidas, né? Que têm herança aí indígena. E bom, basicamente isso, né? Ele ainda fala, né, que no período colonial havia uma certa mortalidade muito alta das crianças indígenas, né? Principalmente depois do contato com o europeu e com as doenças trazidas por eles.
E aí eles vão romantizar, né, essa morte das crianças, né? Uma coisa que a gente até ouve hoje, né? Porque quando morria uma criança, não morria uma criança, morria um anjinho que Nosso Senhor mandou buscar, né? E, enfim, isso soa um pouco semelhante, assim, à atualidade, quando a criança morre, isso vem desde aquele tempo, né? É uma romantização para a grande taxa de mortalidade aí das crianças, né? E, bom, basicamente a questão de jogos, a questão aí do folclore, né, a questão dos brinquedos, eles vão se originar também nessa matriz indígena, né, de formação do nosso povo, principalmente que as mães indígenas faziam aí alguns brinquedos, não de pano, mas bonecos de barro, né, para, enfim, as crianças brincarem. Ele cita até no livro uma passagem que ele fala, tem uma diferença muito grande entre o menino europeu e o menino indígena quando vão brincar. Porque você não vê o indígena ele agredindo o outro verbalmente, ou enfim, com aquele espírito de competitividade. Ele leva os jogos e a brincadeira mais como uma questão de socialização. Então é um pouco diferente, sabe? Bom, basicamente isso, né? Quando os jesuítas eles conseguem aí fazer o seu processo de colonização, eles integram o indígena no processo educacional, né? Mas é muito no começo. Isso não passa de 1600, porque quando você tem 1600, você tem a instituição do chamado Ratio Studiorum, né, que foi um documento, é tipo uma normativa que vai estabelecer as instituições de ensino jesuítas ao redor do mundo, inclusive se aplicar ao Brasil, e aí vai ser proibido, né, a escola para os indígenas, né, sendo só fundamental para ele nos aldeamentos e nas missões a catequese, a missa, né, e tudo mais, mas estudar só foi no começo, né, para ele aprender a língua. Inclusive, muito preponderou-se a língua tupi, né, em coexistência com o português, mas depois optaram aí pela permanência do português e se instituiu a língua tupi. Mas a realidade é que eles foram aí excluídos do processo educacional, né? Eles não ficaram durante esse tempo todinho. Então a escola ela já começa a ser elitizada, né? Só os filhos de colono e colono que tinha dinheiro, né? Para, enfim, frequentar o colégio. O indígena ele vai ser aí escanteado, né? Da sociedade, colocado à margem. E aí, quando você tem a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, porque os jesuítas, além de criarem um indígena que não era condizente com a necessidade econômica, porque lembre, colonização tem fins com lucro, tem que gerar lucro para a metrópole. O Brasil é uma colônia, não é uma nação independente, é uma colônia. E aí, basicamente, o indígena, né, ele não tinha esse perfil para o trabalho colonial, então era um problema. Ele criava um homem ideal, mas para a igreja, não para a questão trabalhista. E também porque os jesuítas se envolveram muito nas questões mercantis e tinham muito conflito com os senhores de engenho, os empreendedores seculares, porque basicamente eles proibiam a escravidão dos indígenas, né? Dos indígenas que não quisessem, dos indígenas que fossem catequizados, né? Os que não quisessem ser catequizados, aí era escravidão, né? Mas enfim, eles tinham muito esse conflito, principalmente quando eu falei na aula anterior, em relativo às famílias, né, que era o poder oligárquico no Brasil, a família rural, que queria escravizar indígenas porque era mais barato, mais rentável, né, porque você não precisava pagar nem comprar um escravo vindo da África. E aí eles vão ter esse conflito muito grande, né? Isso aí vai se estender bastante. E aí em 1759, o Marquês de Pombal ele vai aí expulsar os jesuítas, e com a expulsão dos jesuítas você tem aí que os indígenas vão ficar realmente desamparados, então vão morrer aí por não ter como se sustentar, alguns submetidos a trabalho escravo, vão morrer nas fazendas, outros de doenças, né? Então são vários motivos, como perseguições, como guerras e tudo mais. Então eles vão, realmente vai ser um extermínio, né, da etnia jesuítica, da etnia indígena, né? E é basicamente isso, né? O processo de formação
da sociedade brasileira. A gente chega no final do vídeo, ó, você falou de várias características. A gente para pensar um pouquinho, né? Eu já falei aqui muita coisa que era daquele tempo, mas parando para pensar um pouquinho, a cultura indígena, ela é muito presente na nossa cultura brasileira. Então, a importância do indígena para a formação do povo brasileiro é imensamente importante. A gente viu que tem desde características de culinária, passando por características religiosas como folclore, a questões de tradição, a questões de respeito, a questões de brinquedo, a questão do asseio com o corpo, o banho, né? Então tudo isso é herança indígena, né? E a importância da cultura indígena para a formação do nosso país, né? Ela vai sofrer muitas modificações, né? Ela resiste ainda hoje, né? Há muitas dificuldades, né? Mas enfim, é basicamente isso que o Gilberto Freire ele faz essa reflexão, né? Nesse capítulo 2. Algumas falas continuam sendo problemáticas, sim, né? E basicamente isso, né?